Olá, queridos amigos, hoje estamos aqui para mais um vídeo do amplificador. Vamos começar com um tema que não é muito simples. Eu vou tentar introduzir aqui os conceitos de uma forma muito simples, que tem que ver com controle e estabilidade. Este é um dos temas mais importantes porque mexe numa série de questões. Não só é importante a estabilidade para que o amplificador funcione, não é? Mas se nós limitarmos muito a largura de banda do amplificador, já vamos ver porque é que precisamos limitar a largura de banda do amplificador para ele ser estável. Se limitarmos muito, vamos degradar outras características muito importantes, como o slow rate, a largura de banda. Bom, o que é que se passa aqui no amplificador, só para termos aqui uma ideia? Portanto, o amplificador ele vai funcionar em malha fechada, ok? Ele tem uma referência na entrada e tem aqui um feedback da saída. Ele vai receber informação sobre o que se passa na saída e vai atuar no amplificador de modo a que a saída siga a referência. Portanto, se a tensão de saída estiver muito alta, faça a referência, portanto, esta tensão aqui vai estar mais alta, este transistor vai conduzir menos, este vai conduzir mais, esta tensão aumenta, esta corrente aumenta, puxa este nó para baixo e a tensão de saída reduz. Portanto, temos aqui a realimentação negativa. O par diferencial garante-nos isso. Portanto, quando a tensão de saída está alta, atua para que a tensão de saída desça. Agora, a questão é, isto está a ser feito aqui com uma dinâmica, com uma determinada dinâmica, aparece aqui um sinal, mas depois vai dar origem a algo no amplificador para compensar, e este loop tem um determinado delay aqui. Ou seja, há aqui um determinado delay. E esse delay vai introduzir um desfazamento entre o sinal que, desde que há aqui, digamos, uma ordem para fazer algo, até que se vê esse efeito aqui novamente, ok? E esse atraso não pode ser elevado. Se esse atraso for elevado, o sistema vai ficar instável, porque eu posso dar aqui uma ordem, vamos supor que o atraso, se o atraso passar para lá de 180 graus, com uma fase inversa, o que é que acontecia? Eu daria ordem para fazer algo e o sinal que me ia chegar aqui era no sentido precisamente contrário daquilo que eu mandei, ok? Bom, eu tenho aqui um bonequinho que nos vai ajudar aqui na analogia desta questão do controlo. Antes eu queria explicar uma coisa, que é o seguinte: nós aqui no amplificador, nós temos aqui estas resistências que já vimos no vídeo anterior, que definem o ganho em malha fechada, mas uma coisa é o ganho em malha fechada, outra coisa é o ganho em malha aberta, ok? E é esse ganho de malha aberta que é preciso ser analisado para analisarmos a estabilidade do amplificador, porque quando é injetado aqui um sinal, este estágio tem um ganho, ok? Injeta aqui um sinal, vai haver aqui uma perturbação de tensão, portanto daqui para aqui há um ganho de tensão e daqui para aqui há outro ganho de tensão, ok? E esses dois ganhos é o ganho interno do amplificador, que é muito importante. Não tem que ver com este ganho. Este ganho é o ganho que nós definimos para fechar a malha. Eu até tenho aqui umas contitas que vou passar assim só rapidamente, para quem tiver interesse nisso. Isto é o ganho de malha fechada, outra coisa é o ganho de malha aberta. E o ganho de malha aberta é que é importante para analisar a estabilidade, ok? Bom, eu vou pôr aqui então... Bom, isto é só para vermos o que é ganho de malha aberta e ganho de malha fechada. Um amplificador, se temos aqui um amplificador, portanto, entrada positiva, isso é um circuito integrado. Ele tem um ganho A, e este ganho varia com a frequência. Em baixas frequências este ganho é muito elevado, e em altas frequências esse ganho começa a cair, ok? Portanto, temos aqui um amplificador montagem seguidora, portanto, que a saída liga à entrada inversora. Se fizermos aqui as contas, portanto, nós sabemos que o amplificador faz a diferença das duas entradas e multiplica por o ganho, isto é muito importante. Se fizermos estas contas aqui, que não são difíceis, ok? Isolarmos aqui o VO e pusermos VO sobre VI, que é o ganho, vamos chegar à conclusão que, portanto, isto dá 1 a dividir por 1 sobre A mais 1. Se o A for muito grande, muito maior que 10, tipo 1000 vezes, e normalmente é, portanto, isto daria 0.001 mais 1, portanto, isto dá aproximadamente 1. Já nesta montagem que nós definimos aqui o ganho com resistências, ok? Em que este beta aqui é R1 sobre R1 mais R2, se fizermos estas continhas todas, vamos chegar à conclusão que o ganho é aproximadamente R1 mais R2 a dividir por R1, ok? Mas este A
este A é um ganho, pode ser 1000 ou 10.000 ou 100.000. Quanto maior for este ganho, reparem aqui que nesta equação que temos aqui, o A, eu disse que o A seria 1000. Ok, então isto é aproximadamente 1. Mas se o ganho fosse 1, isto aqui já dava 0,5. Porque dava 1 mais 1 dava 2, 1 a dividir por 2 já dava 0,5. Já tinha um erro considerável. Ou seja, esta montagem já não tinha um ganho unitário. Tinha um ganho de 0,5. Portanto, este A tem que ser grande para que a tensão de saída siga a tensão de entrada. Isto é outra questão e aqui podemos ver a importância do ganho de malha do amplificador. Agora vamos ver a questão da estabilidade. Eu depois vou ensinar aí como podemos ver nos nossos amplificadores se estamos com alguma margem de estabilidade ou não, ok? Vamos só ver aqui um exemplozinho muito interessante que eu tenho aqui. Bom, isto é um sistema com água quente e água fria em que este senhor controla duas torneiras, a da água quente e a da água fria, e depois temos aqui alguns metros de cano, portanto podem ser 5 metros, e aqui ele recebe a água a uma temperatura média, não sei, 25 graus. Bom, ele tem que ajustar aqui as torneiras, e o que acontece aqui, vamos supor que este senhor abre as torneiras um bocadinho, tem aqui alguma consciência, abre as torneiras um bocadinho e espera até que a água atinja uma determinada temperatura, e depois então começa aqui a tomar o seu banho. Mas imaginemos que o senhor não tem informação nenhuma acerca do que se passa aqui na canalização, não conhece o sistema, e então abre uma das torneiras, abre a torneira de água fria, okay? abre a torneira de água quente, pode abrir a torneira de água quente, porque era água quente, não é? Mas este cano está cheio de água fria. Okay? Então começa a sair água fria e ele abre mais a torneira. Ele abre mais a torneira até que saia aqui a água quente. Quando começa a sair água quente, todo este cano tem muita energia aqui, muita água quente aqui dentro. Então ele apercebe-se que tem muita água quente e vai fechar a água quente toda e vai abrir a água fria toda. Mas vai ter que esperar que esta água quente passe pelo cano todo. E vai estar aqui alguns instantes com água muito, muito quente. Entretanto, isto começou a ficar frio, começa a sair água fria. Então ele fecha, a fria abre a quente. O sistema fica a oscilar. Porquê? Porque este senhor aqui abriu as torneiras com uma dinâmica muito rápida em comparação com as constantes de tempo do sistema. Eu não posso atuar nas torneiras mais rapidamente do que as constantes de tempo que eu tenho aqui no sistema. Se eu sei que tenho aqui um determinado atraso, ou seja, se eu tenho aqui um delay, vamos supor que é, não sei, 10 segundos, eu não posso atuar as torneiras tipo abre a quente toda em 1 segundo. Eu tenho que abrir um bocadinho e tenho que esperar. É isto que acontece no amplificador. Se o nosso amplificador tem uma dinâmica lenta, eu não posso atuá-lo de forma rápida. Ele vai ficar instável. Okay? Eu tenho que ser mais lento a atuá-lo. Por isso nós limitamos a largura de banda do amplificador para atuá-lo lentamente e que não haja um grande desfazamento. Onde é que nós aqui vemos o desfazamento? Vemos o desfazamento quando a água está muito quente e eu fecho a torneira de água quente e abro a água fria, e depois, passado algum tempo, chega aqui a torneira muito fria que não é o que eu quero, então volto a fechar a fria e abro a quente. Então isto fica sempre a oscilar. Eu teria que abrir lentamente esta torneira, esperar a temperatura, depois controlar um bocadinho. Portanto, tinha que atuar nas torneiras de uma forma lenta. Mas atenção, isso tem que ver com a largura de banda. Outra coisa é o ganho que eu tenho, é a possibilidade de abrir a torneira muito ou pouco. Convém que eu tenha ganho para poder abrir a torneira muito ou pouco. Agora, eu devo fazer isso lentamente, ok? Isto é muito importante, este conceito. Só voltando aqui, portanto, nós a baixa frequência vamos ter muito ganho, ou seja, temos capacidade para abrir muito a torneira, mas a alta frequência já não, já só podemos abrir menos a torneira, ok? Isto é muito importante, ok? Esta questão de estabilidade. Bom, aqui no amplificador, neste vídeo eu não vou fazer isso, ok? Vamos analisar depois numa simulação, ver o desfazamento entre entrada e saída, ver o ganho de malha aberta e vermos, ou seja, como é que podemos projetar o amplificador para ter alguma estabilidade, ok? Ou seja, aqui no amplificador
vai haver um desfazamento desde que, portanto, eu vou abrir a malha vai ser aberta a algures aqui, e vai haver um desfazamento desde que eu injeto um sinal até que ele volte. E esse desfazamento não pode ser maior que 120 graus, para ter 60 graus de margem até aos 180, ok? Isto é muito, mas muito importante. Isso eu vou fazer num próximo vídeo. Hoje vou só ensinar aqui uma técnica que nós podemos utilizar para ver se o nosso amplificador está muito longe da estabilidade ou se está no limiar de começar a oscilar, ok? Isto é uma questão muito importante porque por vezes colocamos o amplificador muito próximo do limiar da instabilidade e depois, ou porque mudamos de caixas ou colocamos uma resistência para testar o amplificador ou outra carga qualquer, ele pode ficar instável, ok? Porque a estabilidade também depende da carga, ok? Bom, vamos então ver essa questão, essa dica prática. Bom, a dica prática é muito simples. Se eu colocar no meu amplificador um sinal de onda quadrada, e agora muito importante, este teste deve ser feito sem o filtro de entrada, porque o filtro de entrada vai limitar o slew rate de onda quadrada e não vai permitir esta análise que vamos ver agora. Tirando o filtro de entrada, portanto, estamos a falar retirar aqui este filtro, ok? Tirando este filtro de entrada, tirando o filtro de entrada, o que é que vai acontecer? Vamos injetar uma onda quadrada e depois vamos ver uma resposta do amplificador, algo deste género. Vamos supor que fazia isto assim, ok? Tinha uma resposta deste género que temos aqui. Aqui era para vir um bocadinho mais abaixo, mas pronto. Tínhamos uma resposta deste género. Isto significava que o amplificador estava estável, ok? Se nós começarmos a caminhar no sentido, atenção, cada caso é um caso, nós podemos ter uma resposta deste género assim, ok? O amplificador ser estável. Estamos a falar aqui de um ponto de vista genérico, ok? De observação da saída do amplificador. Garantidamente, uma resposta deste tipo, o amplificador é estável. Se tivermos algo deste género em que temos aqui uma oscilação que depois até acaba por se extinguir, ele já está no limiar da estabilidade. E muitas vezes pode ocorrer ele ficar mesmo sempre a oscilar com a mesma amplitude, ok? Isto significa que o amplificador já está instável. Mas atenção, nós temos que tirar o filtro, porque o filtro vai introduzir uma constante tempo aqui no slew rate, e o filtro pode, se nós estivermos a fazer esta análise com o filtro, poderíamos ver algo deste género assim, ok? Mas ele estava instável, ok? Porque o filtro obrigou aqui esta constante tempo na subida. Portanto, temos que tirar o filtro e observar. Agora, o que é que nós podemos fazer aqui no nosso amplificador? Podemos tentar levar isto a um ponto que ele fica mais rápido, ok? Ou até pode mesmo ter uma pequena oscilaçãozinha ali. Aqui ele já estaria, se ele tiver com uma margem de fase de 60 graus, ele não vai ter overshoot, ele estará no limiar, portanto não vai ter overshoot. Estamos a falar, a teoria de controle, isto não é assim tão simples, depende, só no sistema de segunda ordem, no sistema de terceira, são questões complexas que não vamos estar a abordar aqui, mas experimentalmente nós podemos ver esta questão e garantidamente, independentemente da ordem do sistema, se ele tiver algo deste género e estiver bem estável, se não observarmos aqui, o amplificador está estável. Se observarmos algo deste género, isto é um indicador que ele está no limiar da instabilidade, ok? E pronto, basicamente hoje era isto, era mais introduzir aqui estes conceitos. Só para terminar, vamos aqui ao esquema. Portanto, onde nós vamos atuar para limitar a largura de banda vai ser neste condensador aqui, ok? Existe outra maneira, que é colocar aqui umas resistências de degeneração, aqui. Podemos atuar neste condensador ou nas resistências de degeneração. Para quê? Para tornarmos o sistema mais lento,
ok? Porque o sistema vai ter aqui um atraso. É a mesma questão aqui do senhor com os canos, não pode abrir as torneiras no máximo, ok? Tem que esperar. Então temos de tornar o sistema mais lento. Claro, quanto maior for o cano lá do senhor, mais lento ele tem que atuar nas torneiras. E aqui o amplificador é a mesma coisa. Quanto mais atrasos houver no caminho, daí a importância da placa de circuito impresso, capacidades parasitas, todas essas questões. Quanto mais lento for o amplificador, mais lento nós vamos ter que atuar nos transistores, ok? Nós vamos atuar neste condensador ou possivelmente nas resistências aqui. Qual é o impacto disso? O impacto disso é começar a descer mais rapidamente, ok? Passar por 0 dB. Quando passamos por 0 dB, o ganho de malha aberta, não podemos ter uma fase superior a 120 graus, ok? Se mexermos nas resistências, as resistências mandam este ganho todo para baixo, ficaria algo assim do género, ok? É outra maneira. Mas depois há aqui o trade-off, não é? Se baixarmos muito o ganho, depois não temos capacidade para compensar não linearidades, uma série de questões. Bom, basicamente era isto que eu tinha para hoje. No próximo vídeo talvez eu vá introduzir um pouco da simulação do próprio amplificador, para projetarmos ali o condensador, vermos aqui os ganhos, mas basicamente o que eu queria que percebessem era este conceito, ok? Porque é que nós limitamos a largura de banda? Para atuar no amplificador mais lentamente, porque existe um delay, existe um atraso. Eu não posso atuar rapidamente em algo que tem um atraso, senão vai ficar instável, ok? Este é o ponto de chave, tá? Muito obrigado, amigos, até uma próxima.